Se você quer ser aprovado na faculdade de medicina, tá aí pronto para um 2023 de muitos estudos, mas não sabe nem por onde começar, prazer, meu nome é Fernanda, sou estudante de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo e tô aqui para dar algumas dicas para quem quer estudar sozinho. Você que vai estudar sem acompanhamento nenhum de cursinho, vai estudar em casa mesmo, all by yourself, ou para você que já entendeu que mesmo você já fazendo todo esse acompanhamento, a hora de estudar é bunda na cadeira. Infelizmente, o estudo ele acaba sendo muitas vezes um exercício solitário. Então essas são algumas dicas para você se organizar e entender que agora nessa competição é um pouco cada um por si, também não é tão cada um por si, a gente tem ajuda, a gente tem que ter bons amigos. Mas a hora de estudar acaba sendo um momento de disciplina e foco pessoal. Então aqui vão algumas dicas para vocês. Esse vídeo, ele foi um pedido da maravilhosa Letícia Cardoso, seguidora daqui do canal, inscrita, foi lá, mandou um recadinho pra mim no último vídeo, eu fiquei muito feliz. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você tiver interesse que eu fale de qualquer outro assunto, coloca aqui nos comentários, porque eu vou ter o maior prazer de responder você, conhecer sua história. Pode mandar mensagem grande que nem a Leti fez, porque eu amei conhecer a história dela, menina batalhadora, guerreira, que vai ser aprovada, fé gata, que vai dar tudo certo. E ela pediu com muito carinho, e é óbvio que eu vou responder. Ela perguntou tanto sobre dicas para estudar sozinho, como algumas questões sobre auxílios estudantis que a faculdade oferece. Nesse vídeo eu não vou falar sobre isso, vou reservar um outro vídeo, porque esse é um assunto que merece um detalhamento à parte. E, além disso, queria agradecer a todos vocês que estão aí interagindo no canal. Fico muito feliz de ver a resposta. Alguns mandam mensagem pra mim aqui nos comentários do YouTube mesmo, outros mandam lá no Instagram. E, cara, eu fico muito feliz de saber que eu tô ajudando vocês. Então, muito obrigada por tudo. Vou começar o vídeo. Vamos lá, então. Nesse vídeo eu vou dar as dicas, né, algum panorama do que eu acho que é o mais importante. E no final eu vou falar como que eu fiz o meu ano de preparação, né, tentando, assim, mostrar como na prática eu fiz os passo a passo que eu vou indicar pra vocês, beleza? Então, pra você que vai estudar sozinho, primeira coisa, coloca o pé no chão. Saiba que não vai ser fácil, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, às vezes a gente começa assim, com aquela sensação de que a gente vai ser invicto e ao longo do ano as coisas vão, enfim, se embananando. Então, a primeira coisa é você colocar o seu pé no chão. Se você não tem grana para bancar uma faculdade, tem um vídeo, o vídeo anterior, que foi o vídeo que a Letícia comentou, é um vídeo todo dedicado a isso. A gente também tem um vídeo sobre metas, como se organizar de maneira um pouquinho mais filosófica, mas outros vídeos mais objetivos vão cair numa playlist aqui sobre organização que já existe no canal. Então, não deixe de assistir outros vídeos no canal para você poder também ganhar competências, assim, tentar construir algumas competências em outras áreas que vão ser muito importantes para essa jornada de estudos, beleza? Então agora é hora de ajustar o seu mindset, entender que vai ser uma jornada um pouco solitária, que você tem que ter um objetivo forte e que tem que ter muita disciplina para continuar ao longo do ano, combinado? Outra coisa também sobre você ajustar o seu mindset. Mindset é muito palavra de coach, né? Mas assim, outra coisa na qual você precisa focar é saber quais são as instituições que você vai prestar, qual que é a sua realidade. Eu realmente posso ir lá pra Argentina fazer medicina? Talvez isso não seja a sua realidade. Eu realmente posso ir pra São Paulo? Pô, às vezes eu não tenho condição de ir pra São Paulo fazer faculdade, que é um lugar que tem um monte de faculdade. Então assim, você está disposto a ir pra longe de casa? Você está disposto a ficar longe da sua família? Você está disposto a passar 6 anos estudando? Então assim, são várias coisas que você tem que ajustar. Tanto pra tentar se perguntar se medicina é pra você, se aquilo ali é o seu rolê mesmo, tanto pra perguntar o que você vai ter que fazer pra poder, talvez quais coisas você vai ter que abdicar e quais você está disposto a abdicar, porque não é só colocar nota do Enem e onde eu passar eu vou, você tem que fazer uma decisão mais bem pensada, tá? Porque uma decisão que vai te perseguir aí por pelo menos 6 anos, assim, isso sem falar da sua formação posterior, né? Então, assim, tem que ser uma atitude bem pensada. Você tem que entender que o rolê, o buraco é um pouco mais embaixo. E fica pronto pra isso, porque não é porque o buraco é mais embaixo que você não consegue. Porque tem um monte de gente conseguindo aí, por que você não vai conseguir? Procure as coisas às quais você tem direito, bolsa, cota, programas de financiamento. Dá uma olhada no que melhor encaixa na sua realidade, quais são as melhores oportunidades que você pode aproveitar. E tenta ver como é que você vai conciliar isso aí da melhor forma possível na realidade quando você tiver aprovado. E digo mais, uma vez que você já mapeou aí quais são as instituições que você vai prestar, qual que é a sua realidade, aceita, tá bom? Ah, porque eu não tenho cota, vai ser muito difícil. Ah, porque eu não tenho grana. Cara, todo mundo consegue chegar na faculdade de medicina de algum ponto de partida. Vocês ficariam surpresos de ver a diversidade que a gente tem numa universidade federal. Então, para de chorar pitanga, só mira no objetivo e vai da forma como der. Você não precisa ser perfeito, você precisa fazer o que dá na sua realidade. Não tem medo de sonhar e, assim, se joga. E aí as pessoas vão ficar lá te enchendo o saco e você vai ter certeza que vai ter alguém que tá na mesma situação que você, que foi aprovado. Tem gente que trabalha, tem gente que tem filho, tem gente que é aprovado com 45 anos, tem gente que é aprovado fazendo faxina, tem gente que é aprovado com tudo do bom e do melhor, e essas pessoas concorrem juntas e são aprovadas juntas. E você saiba que quando você tá num lugar um pouquinho mais complicado, tem menos base de estudos, vai ser mais difícil, óbvio, não tô querendo menosprezar a sua luta, mas uma vez que você identificou seu cenário, aquilo ali é só pra você tomar um ponto de partida, não pra virar um lugar de desculpas. Então entende qual que é o seu rolê,
abraça a sua meta e vai tranquilo, tá? Porque você vai conseguir, talvez vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas o vestibular tem todo ano e só não passa quem não presta. Se você ficar com medo de prestar a prova, você não vai ser aprovado. Não tem como. Não tem como você aprovar em medicina sem prestar a prova do vestibular. Então, se arrisca. Bota sua pele ali pra jogo e vai tranquilo, beleza? Então, uma vez que você identificou aí todo o seu rolê, assim, foi um tapinha na cara assim, mas é do bem, juro por Deus, porque, por exemplo, eu ficava bolada de ver, tipo, amigos meus que tinham a mesma condição financeira do que eu, prestando cota e eu não tinha, eu falei assim, foda-se, eu não tenho cota. Problema meu, entendeu? Então eu vou ter que passar sem, vou passar na ampla. Combinado? Vai ter que ser assim, não tem jeito. Aceita e para de tirar pitanga, porque isso aí só vai te deprimindo, assim. Então, foca no que você tem e segue, beleza? Vamos combinar assim. Próxima. Vamos para a próxima. Como eu falei para vocês, uma vez identificar a sua realidade, você vê quais são as instituições que você vai prestar. Ah, eu vou prestar a particular muito boa que tem aqui, porque ela tem programa de bolsa, tem FIES, ou eu tenho condição de pagar mesmo, eu vou prestar. Ou vou pra longe de casa, eu quero ir pra Argentina, não quero saber de vestibular, mas eu tô disposta a enfrentar um novo idioma, eu quero ir pra uma nova cultura, não tô nem aí ficar longe da minha família. Sei lá, qual que é a sua realidade. Mas uma vez que você identificou ela, começa a procurar quais são as instituições que se encaixam no seu perfil. Porque tem gente que não aguenta ficar longe de casa, tem gente que não tolera, enfim, ter que correr o risco de ter uma greve, porque então não quero estudar numa pública porque eu acho que eu vou ter greve. Tem gente que não tolera, sei lá, não tem papel higiênico no banheiro, que é uma coisa que acontece muito nas federais, então não vai querer uma faculdade particular. Tem gente que não tolera ter uma faculdade com menos investimento, pesquisa e extensão, e por isso vai procurar uma faculdade pública, que normalmente essas têm um pouquinho mais de investimento nesse campo. Então, cara, vê qual que é o perfil de médico que você quer se tornar, qual que é a sua realidade, qual que é o seu mindset, de onde você tá vindo, e foca numa faculdade que rola pra você. E aí, uma vez que você identificou essas instituições, você tem que ver o que é necessário para passar nelas, porque nem toda instituição vai ter a mesma prova, e as provas não somente são provas em datas diferentes, em horários diferentes, como elas são provas com estruturas diferentes. As bancas que apontam aquelas questões, elas são bancas com demandas individuais, e aí você vai ter que se adaptar para poder atender da melhor maneira possível aquela instituição. Então seleciona quais são as provas que você vai prestar. Não adianta você ficar prestando, mirando para qualquer canto, porque enfim, quem não sabe onde está mirando, não sabe onde vai chegar, e aí tem dificuldade na preparação, e daí a pessoa fica com esse foco totalmente difuso, e no final das contas acaba querendo fazer tudo e não faz nada. Então foca aí pelo menos umas 5 faculdades nas quais você toparia ir, e daí você se prepara para saber quanto que você vai ter que pagar deslocamento se você tiver que fazer prova fora, qual que é o estilo de prova, vai ter que simular as provas deles, vai ter que entender o que cada um deles cobra, vai ter que olhar o edital, tá? O edital é uma das partes mais importantes do processo seletivo. Lá tá descrito tudo que vai ser cobrado para você. Então não adianta chegar, não sabia o que ia ser cobrado nessa prova. Sabia, o edital tá lá. As provas de vestibular são muito claras. Tem algumas provas aí de processo seletivo que não são tão claras, mas provas de vestibular normalmente tem um edital simples. Então dá uma olhada no edital, beleza? E sem desculpa, já achou sua instituição, corre pro abraço. E aí você vai, além de entender como você já entendeu, que cada instituição tem um perfil diferente, a gente vai selecionar um material que se adequa melhor a essa instituição, ao estudo ao longo do ano dessa instituição. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre material, principalmente na minha prática, para dar algumas dicas para vocês. Mas acho que agora não é um momento onde vale muito a pena ser detalhado. O que é importante saber? É importante que você tenha um material que tenha muitas questões. Tá? E não precisa ser 60 questões por capítulo, talvez seja demais. Mas tem que ter questões e tem que ter gabarito. Quando eu estava no ensino médio, me deram uma apostila que tinha muita questão, mas não tinha gabarito. Pô, como é que eu vou fazer? Complica muito o meu processo de estudos, assim, sabe? Então, enfim, seleciona um bom material. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como isso funcionou na prática pra mim, que eu acho que ali estão a maioria das dicas. Então, continuando o vídeo para você ver essa parte. E depois disso, que você já selecionou os materiais... assim, tipo, apostila, você procura provas antigas, baixa as provas antigas, imprime, para você também poder simular. E você organiza aí para simular essa prova a cada 15 dias. Beleza? Esses são os pontos essenciais. Não tem muita coisa para fazer, tem que ser um arroz com feijão bem feito. Vê qual que é a sua realidade, vê quais são as instituições que cabem na sua realidade. Uma vez notado qual que é o seu contexto, seleciona algumas instituições. Depois você seleciona as instituições, você vai ler o edital dessas instituições, vai baixar as provas antigas, vai selecionar um material ali de cursinho que vai mais ou menos se adequar à sua realidade, vai se organizar para fazer todo o material. Tem também um vídeo aqui sobre organização no canal. E depois vai ser uma playlist, né? Vão ter outros vídeos. E uma vez que você selecionou esse material e se organizou para fazer, também se organiza para fazer provas antigas das instituições que você vai prestar a cada 15 dias. E não surta de querer prestar 1000 provas. Seleciona umas 5 e tenta procurar provas que conseguem te aprovar em vários lugares, como é o caso, por exemplo, do Enem, com a nota do SISU, FIES, ProUni. Uma prova só. Gente, não tem como prestar vestibular, tem que fazer o Enem. Eu sei, porque eu quero só passar em particular. Não deixe de fazer o Enem, não faça essa bobagem. Só não passa quem não tenta. Então, sempre inclua nesse seu hall de provas
o Enem, porque ele dá chance para muitas faculdades. E a maioria delas públicas, então assim, você não vai se arrepender. Não deixe de prestar, combinado? Agora eu vou para a parte do vídeo, onde eu falo um pouquinho sobre como foi a minha preparação nesse espaço que eu descrevi para vocês. A primeira coisa, eu era uma aluna de graças a Deus, tinha vamos dizer assim, uma boa realidade socioeconômica, estudei em escolas particulares, e aí eu sabia que eu não tinha cota, teria que concorrer em ampla concorrência. No início eu ficava um pouco bolada, falei assim, por que eu não fiz IFES, eu ia ter cota, mas que se dane, eu sou uma branquinha privilegiada aí. E, cara, graças a Deus por isso, estudei uma excelente instituição, parei de reclamar, eu também na época queria mudar para outra escola, inclusive teria sido até pior se eu tivesse mudado para outra escola, mas vi qual era a minha realidade e aceitei, e cara, eu tenho isso aqui, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho, e eu estudei naquela época, tanto do Marista, né, que foi o meu colégio, depois eu consegui uma bolsa de 100% de estudos no Darwin, e estudei lá, que é um cursinho mais preparatório para vestibular, e se aquilo ali que eu tenho, eu vou parar de choramingar e começar a fazer. Eu queria às vezes ir pro Poliédrico, eu queria prestar a prova de São Paulo, não sei o quê, dane-se. O melhor que eu tenho, o melhor que você pode fazer é o que você tem na sua realidade. E se você não tem como escapar dela, abraça ela e faz o que você suga, tá? E foi o que eu fiz. Eu suguei o Darwin da melhor maneira possível. E aí, eu já selecionei quais eram as instituições que eu queria prestar. Assim, como eu tinha uma condição financeira um pouquinho mais legal, eu selecionei muito mais pelo perfil da instituição do que pela realidade de eu prestar lá ou não, porque eu poderia me deslocar para alguns lugares. Embora algumas coisas fossem longe da minha realidade. Por exemplo, ir para o Rio de Janeiro prestar prova, fazer uma prova no Rio, não era uma coisa que me apetecia. Eu não tenho família no Rio, lá é um lugar que é conhecido por ser um pouco inseguro. Então, por exemplo, lá foi um lugar que não se adequava à minha realidade. Então, eu não prestei prova para o Rio de Janeiro. Prestei prova para São Paulo e prestei prova do Enem. Prestei quais instituições eu prestei? Só queria instituições públicas. Porque, muito embora eu tenha uma condição financeira legal, tenho mais 2 irmãs aqui em casa e eu não queria que meu pai se comprometesse com uma mensalidade tão cara, ainda tendo que cuidar das minhas irmãs que mais pra frente vão fazer as suas universidades e tudo mais. Então, considerando isso, eu só prestei provas de instituições públicas. Prestei prova da USP, prestei prova da Unicamp e prestei prova do Enem, aí mirando tanto na UFMG quanto na UFES, né, que foi a faculdade que eu escolhi. Fui aprovada na UFMG e na UFES e não fui aprovada na USP nem na Unicamp. Aqui tem um vídeo também sobre as minhas notas do Enem, sobre o meu processo de aprovação, enfim, a gente pode conversar um pouquinho até mais sobre isso, porque esse vídeo tem mais algumas coisas ainda pra serem faladas. Na verdade, tem muito conteúdo pra sair nesse canal, então se inscreve no canal, curte, compartilha, tá? Porque tem muita coisa boa vindo por aí. E aí, uma vez que eu identifiquei quais eram as instituições que eu queria prestar, eu procurei o edital. O edital do Enem é um pouco confuso, ele tem aquela questão das habilidades, competências, então pode ser um pouco confuso, mas uma coisa que você tem que ler no edital do Enem, se você for prestar, é o formato de avaliação da redação. Já falei isso pra vocês também nesse vídeo, sobre as minhas notas do Enem e sobre o meu crescimento no Enem, que a redação é uma prova estratégica para quem está prestando o Enem. É uma das partes da prova, das sessões da prova, assim, essencial, porque é uma prova na qual você consegue tirar uma nota muito alta. Então, assim, o edital do Enem eu acho um pouco confuso de dar conta, mas procura a parte onde ele fala de como é pontuada a redação, porque é ali que você vai saber onde que você vai mirar na sua redação para poder crescer, combinado? Outra prova que eu olhei o edital foi a da USP e a da Unicamp. Essas são provas de vestibulares de universidades públicas estaduais de São Paulo. Cara, não sei como é que tá agora, mas o edital da FUVEST era lindo. Tinha tópicos, tudo que ia cair. Então, era muito bom para você se organizar. Às vezes você usava aquilo ali como base de conteúdo mesmo, você ia arriscando, já estudei isso. Porque é muito prático o edital deles. E, além disso, tinha as obras de literatura obrigatória. Então, por exemplo, tanto a Unicamp quanto a FUVEST eram provas que exigiam que eu lesse alguns livros de literatura brasileira, ou africana, enfim. Mas, enfim, todos os livros em português, tá? E eu tive que me preparar para, além dos meus estudos, ao longo do ano, ler aqueles livros. E, além disso, por exemplo, o formato de redação era diferente. O formato de questões era diferente. As matérias eram mais ou menos as mesmas das cobradas do Enem, embora as questões fossem muito diferentes. Só que a questão dos livros obrigatórios, do formato de redação da FUVEST e da Unicamp, que era diferente do Enem. Então, você só vai saber essas nuances lendo o edital. E uma vez que eu li o edital, entendi mais ou menos para o que eu teria que me preparar. Lá também tinha a prova discursiva, que é uma coisa que não tem no Enem. Enfim, tem que olhar o edital, não tem desculpa. Uma vez que você selecionou as provas, lê o edital e daí vem para a parte de seleção de material. Como eu ia prestar a prova em São Paulo, um dos materiais mais fortes que tem é o poliedro. Mas eu estava fazendo Darwin, como eu falei para vocês, que é um cursinho daqui, e o Darwin selecionou o Bernoulli. Eu depois vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas algumas considerações que eu tenho sobre esses dois materiais, que são os mais famosos assim no Brasil. Se você quiser ter acesso a esses materiais, tem pirata na internet, a rodo, então é só você procurar, sei lá, poliedro, materiais, download, grátis. Bernoulli, download grátis. Você vai achar na internet. Eu obviamente não vou disponibilizar aqui porque eu não posso, enfim, fazer isso de pirataria, vai que eu tomo processão. O fato tá na internet. Procura, joguei essa informação no ar. E aí, o poliedro, ele é mais direcionado para São Paulo, é um material muito mais denso.
muito mais denso do que o do Bernoulli. E eu até tentei começar a acompanhar ele, mas eu me perdi, porque eram muitas questões, era muito, assim, muita demanda para eu dar conta, então você tem que fazer o que dá conta da sua realidade. Não bastando isso, eu tinha as apostilas físicas do Bernoulli, porque era o material que eu usava no Darv. Então foi o material que eu segui e, honestamente, a melhor coisa que eu fiz, talvez não para preparação para a prova em São Paulo, mas para você que vai prestar a prova Enem ou vai prestar várias instituições, cara, o material do Bernoulli é excelente, excelente. Então fica essa dica para você. Se você não sabe qual apostila procurar, procure a apostila do Bernoulli aí na internet. São apostilas com a matéria bem resumida, bem explicada, muita imagem, tudo bonitinho. Não são muitas questões, pelo menos a apostila que eu peguei foi o Bernoulli 4V. Tem o 6V, que é um pouquinho mais volumoso, é muito legal ele também. E daí tinha o Bernoulli 4V, tinha esse resumo das matérias que era muito bem feito, e tinham 20 questões no final de cada módulo. E, cara, 20 questões dá conta. É um negócio, é uma quantidade de questões que você consegue fazer, e é uma quantidade boa de questões para você ver por matéria. Assim você consegue varrer todas as matérias e não ficar sobrecarregado. Que era uma coisa que acontecia muito comigo no material do poliedro, que tinha tipo 60 questões, 80 questões por capítulo. Então, se você vai estudar sozinho, para você não ter muito ruído nessa sua seleção de material e não ficar se sentindo mal porque você não está dando conta do material inteiro, seleciona o material do Bernoulli, porque ele é uma, cara, tira e queda. É um excelente material. Não estou recebendo nada para falar isso, falo de graça porque é muito bom, tá? Além disso, tem algumas outras coisas, se você vai estudar realmente sozinho em casa, não vai ter o apoio de um cursinho, então assim, também sobre material, procura se tem algum cursinho, não material, mas, assim, mas sobre acompanhamento no geral, se tem algum cursinho que tem processo de bolsa na sua cidade. A Letícia, por exemplo, que foi quem pediu esse vídeo, falou que não tem cursinho na cidade dela, não tem universidade. Então, fica aí a dica de vocês talvez procurarem um cursinho online. Algumas dicas sobre o cursinho online. Alguns cursinhos online, eles são... por exemplo, cursinho online só para biologia, cursinho online só para física. Ah, você tem dificuldade em física, tem que fazer um cursinho específico para física. Não cai nessa furada. Principalmente se você está estudando sozinho. Você só consegue entender qual que é a matéria que você tem muita dificuldade depois de você estudar muito. E para você que está estudando sozinho e às vezes não tem uma base de estudos legal, tudo você tem dificuldade. E aí você acaba sobrecarregando com cursinhos específicos, sendo que aquilo ali nem é. Assim, você acaba fazendo uma faculdade de matemática, um cursinho inteiro de matemática, sendo que a prova do vestibular é uma prova do aluno médio, você vai ter que cobrir todas as matérias. Então, uma dica para quem está selecionando cursinho online, selecione um cursinho que contemple todas as matérias. E muitas vezes, se você tiver essa opção, procure cursinhos que tenham algum programa de mentoria, ainda mais se você está se sentindo mais sozinho. Porque às vezes você vai ter tanto as videoaulas, quanto às vezes alguém lá do cursinho para te acompanhar e tá junto com você aí nessa trajetória. O Descomplica foi o cursinho que eu conheci na época, tinha ele e o Estude. Não lembro o nome do cursinho, mas eu vou deixar aqui, acho que Estude, eu fazia assim na vinheta do vídeo. E aí você seleciona os cursinhos que pegam todas as matérias. E às vezes eles têm assim, bateria de exercícios próprios para você acompanhar a videoaula. Cara, é um esquema de estudo muito legal. Às vezes quando você está estudando só pela apostila começa a ficar muito cansativo, você pega no sono e tal. Então é legal, às vezes, se você tiver condições. Muitas vezes tem promoção de Black Friday, promoção de início de ano. Procura uma boa promoção de um bom cursinho. Eu não sei como é que tá a realidade hoje, né? Talvez tenham cursinhos melhores do que o Descomplica ou que o Estude. Mas eu, na época, assinei o Descomplica, achava os professores muito engraçados, era muito legal. Então, às vezes, quando eu tinha alguma matéria que eu não achei que foi muito bem passada no Darwin, quando eu queria adiantar alguma matéria, porque aconteceu isso no meu cursinho. Eu passei eles nos conteúdos, né? Eles estavam numa fase e eu já tinha passado essa fase porque eu estava seguindo meio que por conta própria. E daí, às vezes, eu tinha dificuldade na matéria que eu estava enfrentando e usava a videoaula do cursinho para poder dar conta. Então, enfim, apostila, um bom cursinho, se você tiver acesso a isso, acaba sendo legal, tanto cursinho presencial quanto cursinho online, se você não tiver cursinho aí na sua cidade. De preferência, procurar algum que tem alguma espécie de mentoria para fazer um acompanhamento mais individualizado, para você se sentir menos perdido. E outra coisa muito importante, duas coisas muito importantes, na verdade. Muitas vezes esses cursinhos de matérias no geral, eles não contemplam redação. E redação, como eu falei para vocês, é uma nota estratégica, merece atenção. E mais que isso, normalmente a redação é uma prova mais solta, mais livre. Então, muitas vezes você precisa, uma coisa muito individual, não é só marcar um X ou entender que a matéria funciona desse jeito ou do outro. Você acaba tendo estilo de escrita pessoal, você acaba tendo dificuldades de ortografia pessoais, você tende a falar mais de alguns assuntos do que dos outros, você tem um repertório sociocultural diferente de outras pessoas. Então, é muito legal você ter um acompanhamento individualizado de redação. Existem pessoas na internet que fazem isso de graça, tá? Cursinhos populares que vão lá, pegam a sua redação e olham para você e te ajudam a crescer ao longo desse ano. Tem site, plataformas de correção de redação, mas a minha indicação é que você procure alguém que pessoalmente vai te ajudar e te dirigir na redação, porque ela é uma prova que não somente é estratégica, mas como ela tem um caminho de evolução muito particular. Então é muito legal você ter um acompanhamento mais individualizado para não acabar pecando nessa parte de execução e para você ter um crescimento mais rápido.
Porque quando você tem uma visão de fora que a pessoa sabe qual que é o caminho onde você tem que chegar. Se você tem ela te acompanhando lá desde o início, esse caminho fica um pouquinho mais fluido. Você consegue, com poucas redações e com poucos momentos de acompanhamento, você já consegue ter um crescimento exponencial. Então, se você puder, faça um acompanhamento individualizado para redação. Se não der, enfim, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Mas essa é uma dica que eu tenho para você. Invista na redação, se você principalmente vai prestar Enem, na redação de maneira individualizada. E, por último, pega as provas dessas instituições que você vai prestar. Eu imprimi as provas da USP, imprimi as provas da Unicamp e imprimi algumas provas do Enem. Eu não cheguei a imprimir prova do Enem, mas eu fiz todos os vestibulos, 100% dos simulados que o meu cursinho disponibilizou, eu fiz. Então, assim, eu tô cansada, não quero no simulado do cursinho, problema seu, tá? Acorda pra vida, eu tô muito ansiosa, não quero ir. Tudo bem, assim, tem momentos que, assim, crise de pânico é um negócio difícil, né? Você precisa de ajuda psiquiátrica, não é assim que não é só, assim, se jogando numa situação complicada que você vai crescer. Mas, assim, se você não tá indo, porque eu tô com medo de me dar mal na prova, vai pra se dar mal, vai pra se ferrar, porque é errando que a gente aprende, tá? E simula, não tem medo de errar a questão, porque é errando que você vai aprender. No início vai ser um saco, você vai estar errando um monte de questão, você vai falar assim, gente, eu nunca vou passar nessa bagaça, e de repente você vê que você começa a evoluir à medida que você vai tendo repertório de matéria, e também quando você vai aprendendo como é que funciona aquela questão, como é que funciona aquela prova. E outra coisa sobre fazer questões, essencial, não tem como estudar sem fazer questões. E o segundo ponto, questão não corrigida é questão que não foi feita. Você perdeu uma oportunidade de aprendizado se você não corrigiu a questão. E não é só corrigir no gabarito. Essa questão eu acertei, essa questão eu errei. É pegar a questão que você errou e tentar destrinchar ela para você ver como você pode melhorar naquela matéria. Uma dica que eu tenho sobre fazer questões sozinho, né? Principalmente na parte quando você erra uma questão. Primeira coisa, não evita. Se você está errando aquilo, você tem chance de errar na prova. Então, a melhor coisa que você pode fazer é encarar agora para se preparar. Combinado? Uma vez que você já aceitou a sua derrota, você vai naquela questão, você já sabe o gabarito. Então, uma vez que você sabe o gabarito, você vai tentar chegar naquele gabarito sozinha. Por que esse é o gabarito? Isso acaba sendo mais prático em questão de matemática. Eu coloquei uma resposta errada. Ao invés de já ir procurar a resolução, eu vou lá e fico quebrando a cabeça um período. Não tô conseguindo... Tento fazer, vejo se eu errei alguma... Será que foi falta de atenção? Leio a questão de novo. Foi falta de atenção. Era só ter feito assim, de repente cheguei no resultado certo. Ou, nossa, eu errei essa fórmula. Na hora de escrever, eu errei a conta, errei um cálculo. Revisa o que você já fez, vê se tem alguma coisa que você faria diferente e tenta quebrar a cabeça um pouco na questão. Depois deu uns minutos assim, precisa quase uma hora agarrar naquela questão. Também não adianta você ficar querendo competir com a sua ignorância, né, com a sua falta de conhecimento. Aí você vai procurar uma resolução de questão. E outra coisa sobre resolução de questão, vai vendo pausada. Nossa, agora eu entendi, eu errei nesse ponto aqui. Ao invés de você ver a resolução até o final pra ver como é que ele chegou na resposta, eu vi que eu errei aqui. Aí você pega, faz tudo sozinho, chega no resultado sozinho, depois você termina de assistir o vídeo. Então, essa é uma dica muito legal pra você estudar por questões. Questão feita é questão corrigida. Não adianta falar que você fez questão se você não corrigiu. E quando você erra uma questão, enfrenta ela. Não, eu errei, que pena. Ficou com Deus. Não é assim que funciona, tá bom? Essa é outra dica. E sobre as provas antigas, né? Eu particularmente imprimi e simulava mais ou menos ali a cada 15 dias, além dos simulados do cursinho. E o que é importante sobre simulados? É simulado mesmo. É você sentar a bunda na cadeira e ficar lá 4 horas naquela situação desconfortável, preparar uma barrinha, ficar mais ou menos perto do banheiro, fazer um tempinho, uma horinha no banheiro para perder o tempo e ver quanto tempo que você vai perder de deslocamento, acostumar a ficar com a barriga cheia de xixi lá, morrendo de vontade no banheiro, quanto de água que você vai beber. Você tem que se preparar para a realidade da prova. Mas hoje tá fazendo muito barulho na minha rua e eu marquei esse dia pra fazer simulado. Vai fazer no barulho sim, porque se tiver um carro passando lá na rua do Enem, você não pode estar desconcentrado. Então é simular. Você se compromete a ficar lá 4 horas e você fica. Pode estar caindo o céu. Obviamente que se você tiver uma situação de risco, né? Não precisa nem falar isso. Mas assim, vai com tudo e esquece, tenta desligar. Esse é o momento de treinamento de prova. E você vai muito mais tranquilo pra prova, uma vez que você já simulou várias vezes. Como eu falei pra vocês, não adianta querer se preparar pra competição de dança fazendo tirar o alvo. Se você vai fazer questões, se você vai fazer uma competição de dança, você tem que treinar dançando. Se você vai fazer uma prova de vestibular, tem que treinar simulando. Fim de história. Aceita que dói menos, tá bom? Aí agora, outra coisa sobre a prática, né, de estudos, eu falei pra vocês um pouquinho então sobre a revisão que a gente fez agora. Selecionar a instituição, ver as provas antigas, selecionar os materiais e preparar um tempo para fazer questões, independentemente de qual material você está usando. Agora, para a prática, né? Primeira coisa, disciplina essencial.
Você não vai querer acordar todo dia querendo estudar, você não vai acordar todo dia inspirado pelo seu sonho de ser médico, salvar a vida, isso não vai rolar. Quando você tem dia que você vai acordar, você vai falar assim, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não quero estudar, não quero saber mais disso, cansei desse sonho. Não, você não cansou, só tá numa fase difícil, respira fundo, tá? Disciplina pra fazer o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer, pra depois você ter tempo livre, combinado? Ah, e uma outra coisa também sobre disciplina e foco e preparação ali sobre materiais pra eu não esquecer. O que eu fazia sobre seleção dos materiais, né? Eu peguei esses materiais e eu me organizei para fazer a parte de apostila e cursinho até 2 meses antes da prova. De modo que, os 2 meses antes da prova, eu tava só simulando. E daí você fica naquele modo intensivo, fazedor de questões, gabaritador. Combinado? Essa é uma outra coisa para você se organizar. Como é que eu fazia? Eu peguei a apostila do Bernoulli, peguei os módulos, contei, 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos módulos, olhei na minha semana, de segunda a sexta. Então, eu tenho X semanas, isso dá X dias. Tipo, sei lá, eu tenho 250 dias para fazer, sei lá, 500 módulos. Então vai dar aí mais ou menos uns 2 ou 3 módulos por dia. Se você fizer rigorosamente de segunda a sexta, 2, 3 módulos, chegou 2 meses antes da prova, você terminou, entendeu? Terminou todo o material e você fica só fazendo prova, só fazendo questão, só tentativa e erro, porque você já varreu toda a matéria que você tinha que cobrir. Então essa é outra dica sobre estudos. Se prepara para terminar toda a parte de matéria e conteúdo 2 meses antes da prova, para você passar os últimos 2 meses só fazendo ajuste fino. Isso é muito importante, muito legal para preparação. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre organização de material. Tudo assim, aqui eu tô dando dicas gerais. Depois a gente vai colocar isso mais a fundo, então continua acompanhando o canal que esses vídeos vão sair. Combinado? E, enfim, disciplina, esse foi o primeiro ponto, né, na prática. Outra coisa, mais foco em metas do que em horas de estudo. Porque vocês vão ver lá no cursinho do vestibular, é porque fulano estudou 4 milhões de horas e ele foi aprovado depois de passar 80 horas de 24 do seu dia estudando. Meu Deus, parabéns, ele foi aprovado em várias faculdades. Cara, não foque em horas de estudo. Até porque a maioria das pessoas dá uma aumentadinha na hora de falar lá pro jornal, tá bom? Eu vi isso acontecer, tá? Eu vi isso acontecendo, eu vi gente falando que passou em 44 faculdades, sendo que passou em uma. Então, assim, não querendo jogar shade, mas as pessoas, elas dão uma glamourizada lá no jornal. Então, para de ficar querendo focar nesses casos fora da curva do jornal, de fulano que foi aprovado em primeiro lugar em 80 instituições. Você não precisa passar em primeiro lugar, você precisa passar. Se você vai passar em primeiro ou em último, não importa. O importante é que você garantiu sua vaga. É óbvio que vai pra passar em primeiro, que daí você passa com mais folga, passa mais tranquilo. Mas assim, meu pai, ele foi aprovado como o primeiro e único suplente da faculdade dele. Tanto que a minha eu não sei se vocês já viram isso, eu vou mostrar ainda. A minha blusa da faculdade é 91. Em homenagem ao meu pai, que tinha o número 91, porque ele foi aprovado como o primeiro e único suplente da faculdade. Lá na Unicamp tinham 90 vagas, ele passou como 90º primeiro. E aí, cara, meu pai pegou aquela vaga é dele, ele é médico hoje, tá lá tranquilão. Então, assim, relaxa, você não precisa passar em primeiro. Eu acho que é legal você ter esse desafio pessoal de passar em primeiro, porque você começa a lidar com uma carga de exigência maior, e daí você começa a estudar mais. Normalmente a pessoa tá um pouquinho mais focada quando ela tá com essa proposta, mas vai sabendo que você não precisa passar em primeiro, você precisa passar. Tá bom? Passou, tá ganhando, acabou, já tá na medicina, já ganhou sua vida aí. Combinado? E aí, pare de ficar noiando nas pessoas que elas têm essas histórias de sucesso, estudo milhões de horas e começa a focar em metas. Como eu falei pra vocês, eu tenho que fazer 2 apostilas por dia de semana, de segunda a sexta. Terminou essa meta, começa a adiantar a matéria se você estiver muito tranquilo, em paz de espírito, good vibes mesmo. Porque se você estiver cansado, cara, vai relaxar. E essa é uma outra dica sobre preparação de estudos, que é respeite seu tempo de descanso. Não vai ser 1 hora de academia que vai estragar a sua preparação de vestibular. Não vai ser o churrasco da sua família no sábado que vai estragar a sua preparação de vestibular. Você tem que se organizar para ter tempo livre. Escutou? Vou falar de novo. Você tem que se organizar para ter tempo livre. Por quê? Porque a matéria vai acumular, vai ter dia que você não vai estar passando bem, pode acontecer alguma coisa muito grave, você tem que se preparar para o pior. E você tem que ter tempo livre, tanto para manejar as intercorrências, como para você também ter tempo livre, porque a sua vida ela é mais do que o vestibular. Mais uma vez, a sua vida é mais do que o vestibular, tá bom? Você é mais que a medicina. Você tem que estar junto, se a sua família está ali te dando força, vai junto com eles, beleza? Então tenha tempo de lazer. Tenha tempo, não é sobre ficar no Netflix 80 horas com a bunda aqui assistindo, sabe? Série, não sei o quê. Não, é sobre você ter um momento de lazer, cara. E outra coisa, seja muito seletivo com as companhias que você vai ter ao longo desse ano. Graças a Deus, eu tive um grupo de companhias excelente no meu ano de cursinho. Aquilo ali foi crucial pra minha aprovação. No meu 3º ano eu tava surtada, eu tinha boas companhias, mas eu tava surtada. Eu colocava estudo em todos os lugares que eu podia. Eu estudava até de noite, muito tarde. Eu tive vários distúrbios de sono. Depois eu vou contar sobre esse período de preparação pra vocês, que eu ainda não fiz esse desabafo, né? Mas, gente, eu tive distúrbio de sono gravíssimo no meu período de 3º ano, porque eu não parava de estudar, eu era louca. E aí, quando chegou no meu ano de cursinho,
Eu fui mais tranquila, eu fiz bons amigos, eu tive gente me ajudando nessa jornada. Teve vez que a gente fez churrasco na casa de um amigo meu. Vez não, várias vezes. A gente fez churrasco na casa de um amigo meu, tava todo mundo mais ou menos em dia, a gente fez, se juntou, tá todo mundo aprovado, tranquilo agora. Então faça bons amigos, pegue gente que não vai ser competitiva, que vai te apoiar, selecione bem as suas companhias, se alguém tá te enchendo muito saco, tira da sua vida, não tenha medo de tirar pessoas que estão te atrapalhando da sua vida, ou pelo menos se afastar por um período. Assim, deixe algumas coisas entrar no ouvido e sair pelo outro, a gente ainda vai falar sobre isso. Ainda mais esse período de Natal, que eu tô postando esse vídeo agora, Natal, vocês estão vendo a família, aí a família começa a cobrar vocês, cara, seleciona bem quem que você vai, tem certas conversas que você não pode evitar, né? Às vezes família, às vezes acaba sendo um fator estressor. Mas você pode evitar os amigos ruins que você tá tendo que aturar a companhia. Então procure gente que vai te apoiar nesse sonho. Mais uma vez, às vezes vai ser uma tarefa solitária, mas em algum momento você vai encontrar alguém que tá ali junto com você. Então seja seletivo com quem você vai passar o seu tempo de lazer, porque essa pessoa tem que estar ali pra te ajudar a relaxar e estar junto com você, te apoiando, e não uma pessoa que tá lá só, sei lá, te atazanando e, sei lá, querendo te instigar a abandonar o seu sonho, porque a cabeça dela não consegue alcançar as grandes coisas que você quer realizar. Nossa, falei um tapa na cara, chulé na cara de todo mundo aí, desculpa, mas assim, achei que foi essencial. E outra coisa também, seleciona um lugar que você vai estudar. Se você tem um lugarzinho em casa, um cantinho em casa, vai lá, não estuda na cama, porque é grande chance de você dormir, tá bom? Mas, pô, Fernanda, eu moro numa casa muito pequena, minha casa tem muitas pessoas, tipo, aqui na minha casa, eu acabei de ter que pausar o vídeo porque, enfim, minha família às vezes surta, faz muito barulho, mas de casa aqui até que é tranquilo. Ou você trabalha num lugar que tem obra, pô, muito estresse estudar em casa, tô estudando sozinho, procura alguma biblioteca, tá? Ou biblioteca ou algum café. Tem gente que aluga sala, a gente aqui no Espírito Santo tem alguns lugares lá em Vitória que a pessoa aluga um cubículo para estudar. Literalmente ela vai para um lugar onde tem várias pessoas estudando e ela aluga um cubículo, uma mesinha para poder ficar lá, passar o dia lá estudando. Tem esse tipo de opção. Tem como você ir para um café estudar, tem como você ir para uma biblioteca estudar. Ah, Fernanda, como é o caso da Letícia, não tem universidade aqui, não tem cursinho aqui para poder ter um lugar para estudar. Procura uma escola estadual, uma escola pública aí perto da sua casa. As escolas públicas, embora elas não tenham muita infraestrutura, a maioria delas tem alguma biblioteca, mesmo que seja pequena. E pede lá, eu tô estudando pro vestibular, posso usar essa biblioteca? Cara, muito provável que eles não vão recusar. Então tenha cara de pau, pergunta mesmo, tá bom? Porque, assim, se você ficar tentando estudar e tiver ficar o tempo todo remando contra a corrente, porque o lugar que você está para estudar é muito quente, é muito ruim, tem muito barulho, sei lá, tem algum cheiro ruim, não sei o que acontece aí na sua casa, mas assim, procure ajuda em outros lugares para você poder, vamos dizer assim, superar essas adversidades e conseguir ficar mais focado na sua preparação. Recapitulando, pé no chão, fé, foco, força, seleciona as instituições que estão na sua realidade, depois selecionar o que está na sua realidade. Selecione os materiais que vão ser necessários para sua preparação. Depois disso, prática. Não adianta se planejar se você não praticar muito. Esse é o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Um beijão muito grande pra Letícia. Gata, vai dar certo. Beijão pra vocês que estão aí, apesar das adversidades, dando sangue e suor pra poder passar nesse sonho. Vai dar tudo certo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Assim, não existe almoço grátis, combinado? Mas vai dar certo, vai ficar tudo bem. E o que vocês precisarem, o que vocês quiserem de dica de vídeo, se vocês quiserem desabafar comigo no Instagram, fica à vontade. Meu Instagram é @fernandafilete, vai estar aqui na descrição. Se inscreve no canal, curte, compartilha pra quem tá precisando escutar essa mensagem. E vamos junto que vai dar certo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fica por aqui, sinta-se em casa e bora dar fé que vocês vão ser aprovados. Grande beijo!